Senhor presidente, mais uma vez cumprimentando a todos. Eu confesso que eu não tinha entendido, eu achei que era para falar naquele momento, por isso que eu vim falar sobre o cão e acabei me atropelando. Então, o que eu falei antes, vocês esquecem, tá? Pessoal da imprensa, eu vou falar agora bonitinho de novo. Mas antes de dar os parabéns para o vereador Jober, hoje de manhã eu também falei com o Gabriel e com o Fábio, e eles falaram que tu tinhas ido, tinhas passado essa demanda aí. E eles sempre nos atendem muito bem. Hoje eu fui passar um caso lá no Guarani, não tão grave quanto esse, mas eles já se disponibilizaram a estar lá ajudando. Então, meus parabéns para os agentes de endemia, o Gabriel, o Fábio, a diretora Carol e toda a equipe. E esse aí, Jobe, o vereador tem que estar na rua realmente. A gente só não emagrece, né? Tu já viu? A gente anda bastante e emagrecer que é bom nada. Mas, enfim, agora eu vou falar sobre o assunto, tá? Esqueça aquilo que eu falei antes. Acredito que todos acompanharam o caso que aconteceu lá em Floripa, na capital da nossa bela Santa Catarina, que alguns jovens espancaram um cachorro lá na Praia Brava, um cachorro comunitário, um cachorro que era alimentado e cuidado pela comunidade local. A polícia está investigando, a gente tem que ter muito cuidado, antes eu até falei, foram divulgadas algumas fotos e nomes de jovens que não participaram disso. Então, a gente tem que deixar a polícia investigar e que a justiça seja feita. Não adianta a gente querer fazer justiça com as próprias mãos, a gente tem que ter muito cuidado nessas horas. E é um caso que tomou uma repercussão nacional, ainda mais envolvendo jovens menores de idade. E muita gente pensa assim, mas por que isso deu tanto impacto no Brasil? Porque mexe com uma causa, mexe com cachorrinho. Hoje, muitos de nós temos animais de estimação, gatos, cachorros. Então, isso é uma coisa que impactou muita gente. E impactou ainda mais pela covardia, pois era um cachorro que não fazia mal para ninguém. Por que esses jovens não foram mexer com pitbull, com Rottweiler, com fila brasileiro, vereador Rick? Isso mostra a covardia. E quem faz isso com um bicho indefeso pode fazer com uma criança também. É esse ponto, é isso que nós temos que refletir. Não é só ter agredido um cachorro. É o tipo de ser humano que, infelizmente, é covarde. É o cara que vai chegar em casa e vai bater na mulher um dia. É um cara que vai maltratar um pai ou uma mãe idoso. Não é só o animal, é o ato de covardia em si. E quem é covarde num ponto, é covarde em todos os outros. Porque, repito, se fosse um pitbull, desses, quando tu olha, tu já pensa, caramba, duvido que eles iam mexer. Foram mexer com um cachorrinho que nunca fez mal para ninguém. Então, é essa reflexão que eu quero trazer aqui. O ato, ele é muito maior do que só agressão a um cachorro. Por isso que eu parabenizo as pessoas que estiveram em Brusque, que fizeram uma manifestação pacífica em Brusque no último domingo. E faço um apelo para aquelas pessoas que foram nas redes sociais para fazer comentários ofensivos, xingando essas pessoas que fizeram essa manifestação, falando que são desocupadas, falando que, em vez de se preocupar com um cachorro, deviam se preocupar com uma criança. Uma coisa não exclui a outra. Porque tu luta por uma causa, não quer dizer que tu pensa nas outras. A causa animal é muito importante. A causa da criança, super importante. A causa do idoso é super importante. Mas essas pessoas tiraram tempo das suas vidas para fazer uma manifestação de repúdio a um ato grotesco e cruel desse. Não é porque eu aqui estou falando sobre esse ato que eu não sei o problema que muitas crianças passam, que muitos idosos passam. Mas eu repito, uma coisa está ligada à outra. A covardia, ela é covardia em qualquer lugar, em qualquer ponto. Então, esse é o pensamento que eu queria trazer aqui.
que esses jovens sejam identificados, sejam punidos, que haja justiça e que aprendam. Eu tenho minhas dúvidas se alguém que maltrata um cachorro indefeso, ele tem cura. Tenho minhas dúvidas, que isso mostra caráter. São jovens, se eu não me engano, de 14, 15, 16 anos. O caráter já está formado ali. É muito difícil voltar atrás, vereador Rick. Então, que isso sirva assim para nós pensarmos em que momento que o ser humano está vivendo, que momento que a humanidade está passando. Um ato cruel desse, e ainda tem gente que não acha que é uma coisa importante para ser debatida. E não é uma coisa, vou repetir aqui, não é uma coisa distante, que aconteceu lá na China, lá no Japão, não. Aconteceu a 100 quilômetros da gente, e é uma realidade que nós vivemos. Semanalmente, a gente lê notícias, a gente toma conhecimento de animais que foram envenenados, gatos que foram envenenados, cachorros que são maltratados por seus donos. A causa animal, a diretoria de bem-estar animal, aqui de Brusque, ela recebe denúncias todos os dias. Então, é uma realidade que Brusque vive também. Por isso que vale a reflexão. Todas as causas são importantes. Então, fica aqui os meus parabéns para essas pessoas que resolveram fazer uma manifestação de repúdio. E fica aqui o meu pedido para que as pessoas tomem um pouco de consciência. Se tu não queres fazer nada, não critica quem está fazendo. Não é porque pediram justiça por um animal que não se preocupam com as crianças. Concedo a palavra ao vereador Rick Zanata. Vereador Cacá, eu queria primeiramente te parabenizar pelo seu discurso, e eu acho que toda manifestação pacífica em relação a uma causa, ela é muito bem-vinda. Mas o que me chama um pouco a atenção na questão do caso do cachorro-orelha, vereador Cacá, são de algumas figuras políticas, a nível Brasil, a nível Estado, pedindo por justiça nesse caso, e ao mesmo tempo essas pessoas elas não apoiam o fim da maioridade penal. Esses jovens, muito provavelmente, não vai acontecer nada com eles. Como quando um jovem rouba um celular, mata alguém, não acontece nada. Eu acho que é uma bandeira importante de se levantar, é a redução da maioridade penal. Porque, nesse caso, infelizmente, esses jovens provavelmente vão sair ilesos desse crime que eles cometeram com esse cachorro. Então, essa hipocrisia no discurso de algumas figuras políticas que me causa estranheza, sabe? Não adianta também a gente pedir justiça de um lado e não defender a redução da maioridade penal do outro lado. Obrigado, e eu queria deixar isso registrado só. Parabéns pelo posicionamento. Muito obrigado, vereador Rick. E é exatamente isso, é uma das coisas que atrasam o nosso Brasil, é a hipocrisia. Todos nós somos hipócritas em algum momento da vida, em alguma camada. Mas o exercício diário que eu tenho, pelo menos com a minha vida, cada dia que eu acordo, eu peço por saúde, peço pela minha família, peço pelo Vasco, não está dando muito certo, e peço para eu ser um pouco menos hipócrita. E realmente, Rick, é muita hipocrisia. Cada um defende só as suas camadas. Seja de que lado for, isso é muito triste e muito perigoso. Concedo a palavra ao vereador Pedrinho. Obrigado, vereador Cacá. Eu, como médico veterinário, e a medicina veterinária, nós treinamos para curar quando é possível, aliviar a dor sempre e entender nossos pacientes o tempo todo. O que a sociedade espera desse caso é uma punição exemplar, e aí a legislação é fraca. E, acima de tudo, a relativização da vida, a perca do valor da vida. Quando algumas pessoas vão lá e comemoram o assassinato de um ser humano em rede social, dizendo que aquele pode morrer, abre o espaço para pessoas sem consciência nenhuma, até muitas vezes com dolo, quero fazer, não tenho culpa, não é um inocente fazendo, é uma pessoa com vontade de fazer um ato cruel. E aí nós vemos essas atrocidades acontecendo, muitas vezes porque se abre espaço para que, como tu diz, às vezes, idiotas,
pessoas sem consciência, sem coração, façam esse tipo de ação. Muito obrigado. Muito obrigado. Peço mais 30 segundos só. É por aí mesmo, vereador Pedro. Então, que haja realmente na punição. A gente sabe que tem menores, eles não são responsabilizados como deveriam. Vocês podem falar que os pais não têm culpa, talvez não tenham culpa, mas alguém tem que ser punido nesse caso aí, né? Enfim, seria isso. Muito obrigado, senhor presidente, e muito obrigado a todos. Obrigado, vereador.